26. Não perde aí não. Hoje que eu vi como é ruim cantar com essas luzinhas aqui piscando na cara da gente. Ruim demais, né? Parece que você está numa boate, né? Eu nunca fui em boate não, mas parece. Um astro. Meu irmão está dizendo que se sente um astro aqui do lado. Glória a Deus. Livro de Gênesis. A Bíblia fala que a gente resplandece como astros nesse mundo, né? Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 26. Exaltado seja nosso Deus. Hoje seria nosso irmão Ronaldo a trazer a mensagem, mas ele teve um imprevisto lá no trabalho. E eu estava vindo de metrô e falei assim: sempre tem que ter, a gente sempre tem que estudar, sempre tem que estar preparado. Nunca, jamais podemos estar despreparados, né? Porque esses imprevistos acontecem. Então a gente sempre tem que estar. Vocês que estão aqui à frente, José, o pessoal do louvor, nunca vocês, a irmã Maria José Melone, nunca podem estar despreparados, jamais. Se acontecer alguma coisa, Deus vai usar a sua vida. Amém? Uma vez eu fui num congresso que uma pregadora muito famosa, muitíssimo famosa, era uma psicóloga que ia nos debates, pertinho da minha casa, dá para ir a pé. Eu falei assim: poxa, estou de bobeira, não tem nada para fazer, era um sábado, vou lá assistir a pregação. Aí fui. Quando eu cheguei lá, a pregadora não pôde ir, houve um imprevisto. Pegaram um jovem da igreja e colocaram um rapaz para pregar, a igreja lotada. Irmãos, até hoje, já tem muitos anos, mais de 15 anos com certeza, quase deve ter uns 20 anos isso. Até hoje eu lembro a mensagem. Se eu falar, se for necessário eu pregar essa mensagem que eu escutei naquele dia que o jovem pregou, de tão marcante que ela foi, não é? Então é Deus que nos usa, Deus que te usa, é Deus que usa a sua vida, né? E nesses imprevistos, às vezes que parece, faltou alguém, vai você, não, mas eu não vou, pelo amor de Deus, vai você mesmo. É aí que Deus nos usa. Deus, Ele concede as mínimas oportunidades e Ele quer usar a nossa vida. Livro de Gênesis, a partir do versículo 1, eu vou ler algumas passagens alguns versículos dentro do 26. Diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Somente até aqui. Depois a gente considera alguns outros. Eu gostaria de fixar algo que está escrito no versículo 2. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Lendo essa passagem bíblica, quem já leu o livro de Gênesis e já escutou outras mensagens vai se lembrar. O pai de Isaque, Abraão, quando enfrentou fome, qual foi a decisão que ele tomou? Descer ao Egito. Foi exatamente a decisão que o pai de Isaque teve quando ele enfrentou fome junto com a sua mulher. Descer ao Egito, o significado envolve um simbolismo. O Egito era e é
desde aquele momento era uma nação pagã, idólatra. Ele representa uma má influência. Ele representa, talvez nos dias atuais, nós sairmos do rumo que Deus pode ter predeterminado ou nos recomendado que seguíssemos. Olha como é que as coisas de Deus se anunciam e se mostram de uma maneira tão interessante. Existe fome na terra que ele está, e Deus fala com ele: peregrina nessa terra, na terra que eu estou te dizendo, e não desces ao Egito. Muitas vezes nós somos um tipo de pessoa numa situação, e às vezes a gente é outro tipo de pessoa completamente diferente em outra situação. Eu trago um exemplo para vocês, bíblico. Jesus, quando foi ser batizado, João Batista virou e apontou para ele e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso. Inclusive João Batista era chamado de Batista porque batizava, e foi ele que teve o privilégio de batizar Jesus. Inclusive quando Jesus chega, ele fala: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas Jesus insiste e é batizado. Tempos depois, o mesmo João Batista é preso por algo que ele profetizou, e está com a vida, com a cabeça a prêmio. Literalmente a cabeça de João Batista está encomendada, e ele está preso, e a sua morte já está encomendada. Alguns servos de João Batista, alguns discípulos, porque ele também tinha o seu ministério, ele tinha discípulos, vão visitá-lo, e ele envia mensageiros até Jesus. E João Batista fala assim: manda que perguntem a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? O mesmo João Batista que algum tempo antes, disse que ele era o Cordeiro de Deus, quando ele está preso e com a vida ameaçada, ele cria dúvida, e ele manda perguntar: és tu, ou a gente tem que esperar outro? Isso vai mostrar para a gente o quanto o ser humano ele tem as suas nuances e as suas variações, principalmente quando a sua vida é posta em risco, porque o nosso maior instinto é o instinto de defesa da nossa vida. Isso já nasce conosco. Até um animal irracional, se você atentar contra a vida dele, um animal que não raciocina, ele vai se esquivar se você atentar contra a vida dele. Eu falei aqui outro dia que teve uma live que teve uma barata voadora. O pessoal deve ter achado engraçado em casa, né? E como eu saí correndo atrás dela, e como ela tentou escapar, e como ela desviou, ela não raciocina. Mas pela vida dela, pelo instinto de sobrevivência, ela tenta se esquivar das chineladas, e conseguiu várias vezes até que eu acertei. Uma mosca, se você vai até ela, ela tenta se esquivar. O ser humano, quando ele se sente em risco, a tendência é que ele também tem que se esquivar do risco. E aí, quando esse risco é de fome, ele também é de morte. E é nesse momento que a nossa fé e a direção que tem sido entregue para nós, ela é posta à prova. E eu quero te dizer que por vezes a gente não vai viver só o momento da tranquilidade. Vai ter um determinado momento que a gente vai se sentir ameaçado. Talvez não a nossa vida, talvez não a nossa alimentação, mas a gente pode se sentir ameaçado no nosso emprego, a gente pode se sentir ameaçado da porta se fechar, a gente pode se sentir ameaçado de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, ou de não ter o dinheiro para pagar uma conta. A gente pode sentir o nosso casamento ameaçado por uma crise, a gente pode sentir a nossa família ameaçada por um problema que possamos enfrentar com um filho, ou com uma filha, ou com um neto, ou com uma neta. E é nessas horas que a nossa fé é testada. Deus é tão maravilhoso e tão sábio que Ele fala para Isaac: olha,
Versículo 1: havia fome na terra. Se a gente pensar pela lógica humana, o que a gente pensaria? Cai fora dessa terra, vai para uma terra que não tem fome, não é isso? Olha lá, versículo 1: havia fome na terra, além da primeira fome que tinha nos dias de Abraão. Foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E aí Isaque, os filisteus aqui ainda não eram aquele inimigo ferrenho de Israel. Os filisteus aqui, eles até têm uma boa relação com Isaque. Inclusive o rei dos filisteus, Abimeleque, tinha uma boa relação com Isaque. Mas veja, Deus está falando assim com eles. Eu trouxer para a linguagem pentecostal dos dias atuais: Isaque, aguenta a prova, dando glória a Deus, que no final eu vou te dar vitória. Deus está dizendo isso para Isaque. Aguenta esse momento de dificuldade, que no final eu vou te dar vitória. Não desce ao Egito. Descer ao Egito vai significar você negociar princípios, você negociar a sua honestidade, você negociar a sua retidão, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. E o que é negociar? É abrir mão. Você sempre é íntegro, você sempre é reto, mas surgiu uma situação que nos pressionou a não sermos retos, nos pressionou a não sermos íntegros. É aí que a gente está sendo testado. É aí que Deus está dizendo: não desce para o Egito. E se você parar para observar, desde as primeiras horas do dia até as últimas horas do dia, nós temos inúmeras oportunidades de descer ao Egito. Descer aqui literalmente é decair. Descer aqui é literalmente cair o padrão da nossa vida espiritual. E aí Deus está dizendo: fica onde eu te coloquei, fica onde eu tenho te chamado, conserva o dom que eu tenho te dado, conserva o ministério que eu tenho te entregue, porque o mundo ele vem como um garçom, o mundo ele vem com bandeja posta. As coisas do mundo você não tem nem que se esforçar para pegar, vem assim, ó, de bandeja para você errar. As coisas do mundo elas vêm de bandeja para você cair, para você tropeçar. Não vem com cara feia, não vem como as imagens que o cinema, que os desenhos criam a respeito do inimigo das nossas almas, do diabo, com um aspecto feio. O inimigo ele vem com uma proposta boa. O inimigo ele vem com uma saída para o seu problema. Nem sempre a saída para o nosso problema veio de Deus. Como é que eu vou saber isso, Felipe? Como é que eu vou saber isso, presbítero Felipe? Como é que eu vou saber que a saída para o meu problema não veio de Deus? Eu vou te mostrar. A palavra de Deus ela tem princípios. A palavra de Deus ela tem direções para a gente seguir. A saída para o problema de Isaque, a saída natural qual era? Egito. A saída natural era o Egito. E Deus já está adiantando: haverá uma saída natural, que é o Egito. Eu não quero que você vá para o Egito. E nessa noite, nessa live, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão acompanhando pela live, eu quero te anunciar que o Egito vem nas mínimas coisas, num dinheiro fácil, numa negociata fácil. Ele vem numa oportunidade que, se falar mentira, você vai se dar bem; se você falar a verdade, você vai se dar mal. Todas as oportunidades vão surgindo para que a gente possa decair, descer ao Egito. E sabe o que Isaque fez? Ainda bem, ele não repetiu o erro do pai dele. Ele se instalou em Gerar, se relacionou com os filisteus bem e ficou aonde Deus determinou que ele ficasse. Está certo que ele imitou o pai dele numa coisa errada que o pai fez. As esposas, tanto de Abraão, a mãe dele, Sara, quanto a própria esposa de Isaque, deviam ser muito bonitas, Rebeca. E aí Isaque chega lá e ele fala a mesma coisa que o pai dele fez quando desceu para o Egito. Ele anuncia que a esposa dele é irmã dele.
porque ele temia que, se anunciasse que fosse esposa, ele pudesse ser morto, para que ela pudesse ser tomada como esposa de uma outra pessoa. E aí, um determinado dia, o próprio rei avista Isaac acariciando a sua esposa Rebeca. E aí ele chama Isaac e fala: que negócio é esse? Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Por que você não disse a verdade? Aí acontece algo semelhante que aconteceu com o próprio pai dele. Mas nós percebemos que a direção territorial ele seguiu, a direção geográfica ele seguiu. Muitas vezes, você pode até duvidar, mas muitas vezes o nosso chamado é geográfico. Às vezes, o nosso chamado ele é territorial. Sabiam disso? Não, eu tenho dom, aonde eu for, Deus vai me usar. Sim, depende se Deus te escolheu para que você seja usado aonde você for. Às vezes Deus ele tem algo na sua vida que é para você servir a igreja local. E aí, depois de um tempo, ele pode ter uma dispensação na sua vida, de te utilizar, de usar a sua vida por misericórdia, porque ele nos usa por misericórdia, não por obrigação. Ele pode até nos usar por misericórdia em outra igreja local. Ele pode até permitir nos usar em outra igreja local, mas é por misericórdia. Mas se a gente não tiver certeza da visão que tem sido entregue na nossa vida, se a gente não tiver certeza do chamado que tem sido entregue sobre a nossa vida, vai estar faltando alguma coisa, vai estar faltando algum prazer, que as coisas de Deus dão prazer para a gente. Você nunca viu domingo, 3 horas da tarde, aquele sol rachando, e os irmãozinhos de terno com folheto na mão, todo feliz, um brincando com o outro, andando para lá, entregando folheto, fazendo ar livre, na maior alegria. Às vezes é o único dia que a pessoa tem folga, e a folga dele ele está usando para andar no calor de terno, entregando folheto, convidando as pessoas para vir no culto, e alegre. Sabe por quê? Porque ele tem prazer naquilo, e as coisas do Senhor nos dão prazer também. A palavra de Deus vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela pode ser desagradável para quem está de fora, e para quem não foi chamado naquilo que você foi, mas para você tem prazer. E aí Isaac, ele está num povo estranho, ele teria teoricamente a possibilidade de ir até o Egito e prosperar, mas Deus está falando: Isaac, é aqui que eu te quero. Mas Deus, eu estou perdendo dinheiro. Servir a Deus às vezes é perder dinheiro. Pode escrever isso que eu estou te falando. Servir a Deus às vezes é deixar de ganhar dinheiro, se esse dinheiro não for abençoado. Servir a Deus muitas vezes é viver até com dano. A Bíblia diz que tem pessoas que bem-aventurado é aquele que não jura falsamente, ainda que isso lhe cause dano. Eu vou continuar a minha leitura. Filipe resolveu isso que Isaac fez. Coloca no versículo 12, por favor. 12. Isso. Senhor, eu estou perdendo dinheiro, mas eu vou te obedecer. Olha aqui. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Ué, mas não estava com seca? Não estava com fome? Disse Salomão: a bênção do Senhor enriquece. Eu vou voltar. Naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque chovia, porque o Senhor o abençoava. 13. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. 14. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. 16.
Depois eu leio 16. Existe uma promessa para quem obedece a Deus. Existe uma promessa para quem se apega à palavra do Senhor e a obedece. Existe uma promessa para aquele que ama as coisas de Deus, abraça para a sua vida e leva à frente. Todas as circunstâncias em volta de Isaac mostravam seca, fome, terra estranha, proibição de ir para a terra onde teria prosperidade. Deus não estava só proibindo, Deus estava guardando. É como um pai que proíbe o seu filho de alguma coisa. Muitas vezes você diz não para o seu filho porque você está o guardando. Muitas vezes você diz não para o seu filho porque você está evitando um sofrimento maior. E aí Isaac obedece. E o 12 vai dizer: ele tinha possessões, ele semeou, ele colheu sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É por isso, irmão, que não tem como. Eu não posso pegar a vida de uma pessoa que é abençoada. A Bíblia vai dizer aqui que os filisteus o invejavam. Os filisteus tinham um pacto com Deus? Não. Os filisteus tinham a palavra de Deus sobre a vida dele que eles obedeciam? Não. Os filisteus tinham intimidade com Deus? Não. E aí o filisteu pega e olha para Isaac e inveja. Só que ele não sabe a intimidade que Isaac tem com Deus. Ele não sabe aquilo que Deus está tratando com ele, aquilo que ele abre mão e aquilo que ele faz para obedecer a Deus. A mesma coisa é a nossa vida. Muitas vezes quem olha a sua vida, quem olha a sua casa, quem olha a sua família, quem olha a bênção que está sobre a sua vida, ele não sabe o preço que você paga, ele não sabe a sua intimidade com o Senhor, ele não sabe aquilo que você faz para se manter íntegro e firme. Por isso que muitas vezes alguém pode pensar em invejar como os filisteus fizeram, mas quem inveja não sabe nada do que o outro viveu, não sabe nada que o outro enfrentou, não sabe por nada que o outro passou. Tem um louvor que fala assim: quem aplaude o seu momento não tem noção da sua história. E hoje Deus está escrevendo histórias. Hoje, esse dia de hoje é que dia? Bota aí para mim, para eu ver. Dá um ESC. 16 de junho. 16 de junho de 2020. Hoje é um capítulozinho de uma história. Uma história que talvez a despensa um dia não teve tão cheia. Talvez a porta de emprego fechou. Talvez veio propostas de Satanás. Talvez você pagou aquela conta com juros porque não pagou na data certa. Mas Deus está te honrando. Deus está escrevendo uma história na sua vida. Deus está escrevendo um capítulo lindo e maravilhoso na sua vida. Aleluia. Mas é fundamental. A bênção, ela acompanha aquele que tem um compromisso. A bênção, ela acompanha aquele que ouve a voz de Deus e obedece. E é para isso que Deus está nos chamando nessa noite e sempre. Ele fez um pacto com Isaac. Isaac obedeceu. Isaac prosperou. Isaac plantou. Aonde tinha fome ele plantou e colheu vezes 100. Tudo isso porque ele obedeceu o Senhor. Aos olhos humanos, a saída seria ir para o Egito. Aos olhos humanos, a saída seria recorrer ao pecado. Aos olhos humanos, a saída seria recorrer àquilo que é errado. Mas aos olhos de Deus, nós vamos passar por essa fome e Deus vai suprir. Nós vamos passar por essa pandemia e Deus vai nos guardar. Nós vamos passar pelas dificuldades e Deus vai nos acompanhar. Nós vamos passar pela luta, mas Deus vai estar conosco. Deus vai nos renovar. Deus vai nos honrar. Deus vai encher. Deus vai multiplicar. Deus vai abrir porta.
Ele vai trazer a cura. Aleluia. Assim como ele fez com Isaac. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ele cresceu tanto que começaram a invejá-lo a tal ponto de falar assim: vamos jogar entulho nos poços dele, vamos acabar com a água dele. E aí o rei, que era até então favorável a Isaac, diz para ele: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaac foi dali, fez seu assento no vale de Gerar, foi um pouquinho para mais longe. E aí no 18, põe no 18 por favor. Isaac cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Os filisteus foram atrás dele, irmãos. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que seu pai chamara. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali poço de águas vivas. 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. 21. Cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Chamou de Sitna. Ezeque, Sitna. 22. Partiu dali e cavou outro poço, e aí não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, crescemos nessa terra. Aleluia. Ezeque, porque contenderam. Sitna, porque porfiaram. E Reobote, porque o Senhor alargou. Muitas vezes a gente faz um propósito no nosso coração e começa a caminhar, e a gente quer dar um tiro certeiro. A gente quer fazer a primeira coisa, que é que ela dê certo. Às vezes a gente pensa que não vai enfrentar oposições, às vezes a gente pensa que não vai enfrentar dificuldades. Mas Isaac teve o Ezeque, o Sitna, e só depois ele teve o Reobote. Você pode ficar em pé nessa noite em nome de Jesus, você que está aqui? Aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que estão enfrentando o Ezeque, o Sitna, tentativas fracassadas, tentativas recheadas de oposições. Eu quero liberar uma palavra nesta noite, a você que está na sua casa também. Faz um propósito com o Senhor, renova um propósito com Cristo, de segui-lo e obedecê-lo, de renunciar ao Egito, de renunciar àquilo que não vem dele, de renunciar àquilo que não é dele para a nossa vida. Faz esse propósito com ele. E por mais que hoje o seu poço possa ter sido entulhado, como Ezeque, e por mais que na persistência novamente possa ter sido entulhado como Sitna, eu quero declarar sobre a nossa vida, sobre a tua vida, que na sua persistência, na sua perseverança diante de Deus, o Senhor tem o Reobote. Ele quer alargar. Alargar significa ampliar.
aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Ele vai fazer dar certo, Ele vai fazer se cumprir, mas depende de nós, depende de você, depende de você permanecer firme, depende de você perseverar e não desistir e seguir em frente. Aleluia, aleluia, Jesus, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Deus tem algo novo para nós, Deus tem bênção para nós. O Espírito Santo, não adianta a gente esperar alguma coisa de Deus e não fazer nada. Não adianta a gente esperar um compromisso de Deus se a gente não tem compromisso. Não adianta eu esperar um milagre se eu não busco, se eu não creio nesse milagre. Espelhe a vida de Isaac nessa hora. Toda a palavra de Deus é apta para redarguir, para exortar e para ensinar. Isaac nos ensina nesta hora a bênção de não descer ao Egito, a bênção de ser fiel, a bênção de persistir. Aleluia, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Deus de milagres e Deus de promessas está aqui nesta hora. Aleluia. Faz um pacto com Ele. Renova um pacto com Ele. Aleluia. Nós não vamos descer ao Egito. Nós não vamos sucumbir ao Egito. Nós vamos manter íntegra a nossa fé e a nossa vida. Aleluia. Eu sinto essa presença maravilhosa. Aleluia. Essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu intercedo, ó Pai. Eu intercedo. Eu peço. Aleluia. Por cada um nessa hora, Senhor. Cada um que nos acompanha, Senhor, por esse vídeo. A tua igreja. Homens e mulheres que aqui estão. Toma cada coração. Toma cada vida. Toma cada lar. Cada jovem. Cada rapaz. Cada moça. Cada homem. Cada mulher. Nós queremos te servir e te obedecer. Nós queremos, Senhor, cumprir o teu chamado geográfico, territorial, aonde for, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. Abre o caminho, Senhor, para nós. Faz milagres para nós, ó Deus. Transforma, Senhor. Faz um caminho no deserto, ó Pai. Eu oro nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu intercedo a Deus pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar, você que veio aqui nessa noite. Você que está de casa, que o Senhor te abençoe também em nome de Jesus. Quero anunciar que quinta-feira, querendo Deus e assim Deus permitindo, estaremos online, pelo Skype e também pelo Facebook, e também pelo YouTube, transmitindo a nossa reunião de células. Ainda nessa quinta-feira vai ser online. Vou ver se no final de semana consigo conversar com os líderes para que a gente possa encontrar uma forma de retornar com as reuniões presenciais. Mas nessa quinta a nossa reunião será ainda online, em nome de Jesus. No domingo, culto de adoração aberto, presencial,
às 19h15, em nome de Jesus. Todos que não são do grupo de risco estão convidados. Aleluia. Vamos orar, encerrando esse trabalho, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te entregar cada vida. Eu quero te entregar, ó Deus, cada um que aqui esteve conosco, cada um que acompanhou pela nossa transmissão. A nossa oração, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo continue falando a cada vida. É que o Teu Espírito Santo continue falando, ó Deus, a cada coração. Que a Tua voz continue ecoando sobre nós. Eu entrego nessa noite cada um, eu entrego cada vida, eu entrego cada lar, eu entrego cada família, eu entrego desertos, eu entrego pessoas que estão enfrentando secas espirituais, fomes espirituais. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, o Teu servo e a Tua serva, na decisão de permanecer e de ser fiel a Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te entregar, ó Deus, mais uma vez essa pandemia, Pai. Eu quero te entregar os enfermos, eu quero te entregar aqueles que estão de luto, eu quero te entregar os médicos, os profissionais de saúde. Eu quero entregar, ó Deus, a todas as autoridades, Pai, em Tuas mãos, e te pedir, ó Pai, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer notícias boas, que o Senhor possa dar um basta nessa situação, Pai, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Te pedimos que assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor possa nos reconduzir aos nossos lares, amparados, protegidos e guardados, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo aquele que ama e aguarda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos possam dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus.